Digo bem-vindo a todos para este grande culto, um culto inspirador nesta manhã em nome de Jesus. Eu oro para que você possa voltar com a paz de Deus, descansar na paz do Senhor, abençoado em casa. Haverá descanso, haverá progresso, haverá paz, gozo interminável em cada família. Que o Senhor confirme todas as bênçãos que você deseja na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo culto de adoração. Te louvamos pelos líderes todos, pastores, obreiros e membros. Nós te agradecemos por aqueles que vêm pela primeira vez. Oramos, Senhor, para que a entrada da sua palavra possa trazer vida para todos, em nome de Jesus. Abençoa o seu povo. Reverta toda coisa negativa e deixe que todas as bênçãos habitem em cada coração. Te louvamos porque sabemos que respondeu. Em nome de Jesus nós oramos. Estaremos no livro de 1 de Crônicas. 1 de Crônicas 13, 1. Então Davi tomou conselho e os capitães dos milhares, das centenas e com todos os seus chefes. Entretanto, não se diz. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bem, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviaremos a todas as partes a chamar os nossos irmãos que ficaram em todas as terras de Israel, e os sacerdotes, levitas, e então no versículo 4 disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. No versículo 7, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, e da casa do Abinadab e Uza e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Ao olharmos para as Escrituras hoje, nós temos que entender quão importante é a arca no meio dos filhos de Israel. Era atualmente a presença de Deus para eles. Eles encontraram um caminho como seguir, também dividiu o mar vermelho diante deles, e as bênçãos vieram para eles, a paz. A presença de Deus era representada pela arca, a prosperidade, que veio a eles, tudo por causa da representação da presença do Senhor. Em todo lugar aonde fossem, no campo da batalha, e carregavam a arca com eles. Às vezes, queriam andar à volta do Jericó, para que os muros de Jericó caíssem. Eles carregaram a arca. Então, assim que estamos pensando sobre o poder de Deus, estamos pensando sobre a presença de Deus,
estamos pensando sobre o progresso que eles deviam fazer. Tudo foi visto como importante e eles levariam a arca junto com eles. Mas Deus descreveu, Deus tinha ordenado, Deus tinha comandado a forma como a arca devia ser carregada, de lugares para lugares. Assim que a arca foi feita, haviam anéis à volta e haviam ali varas para poder pegar esta arca, que eram cobertos de ouro, e os levitas levariam, não tocariam a arca, mas sim carregariam a arca nos seus ombros. Mas desta vez, esqueceram o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. O mandamento de Deus sobre quem deve carregar. Eles se esqueceram disso. O mandamento de Deus de como devem carregar a arca, eles esqueceram-se disso. Essas coisas foram escritas e dadas muitos anos antes, desde o momento de Moisés. Nós temos que entender isso, que o tempo não muda a palavra de Deus. Ele nos deu prescrições, Ele nos deu a lei, Ele nos deu uma direção que nós devemos seguir. O tempo não muda a palavra de Deus. Reis e autoridades e religiões não podem mudar e não mudam a palavra de Deus. Usa poderia ter tido uma boa intenção, mas nós vimos a fundação era errada. Se eles tivessem carregado a arca, a forma como Deus tinha lhes dito para carregar, não haveria tropeço, mas porque eles colocaram num carro, estavam a dirigir a arca, estavam a dirigir os animais, que é por isso que de repente caiu. Nós temos que verificar as fundações da nossa salvação, as fundações do nosso culto, as fundações da nossa devoção, as fundações de tudo o que nós fizemos. Se as fundações forem erradas, alguma coisa poderia ter acontecido que seria similar ao tropeçar ou a possibilidade daquela arca cair. Com essa boa intenção de Uza, ele estendeu a mão para segurar a arca para que ela não caísse. E eventualmente ele foi severamente punido pelo seu pecado. As pessoas que gostam de chamar isso de erro, Deus chama de pecado. Uns podem querer chamar de uma má ação. Deus não menosprezou isso. Ele nos chama ao aprendizado. O nosso aprendizado antes de ser tarde. O homem morreu, mas não foi o fim da vida. Depois da morte, não há arrependimento. Depois da morte, há algo que vem. Hebreus capítulo 9, 27. Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Alguém pode morrer no juízo no Senhor, pode morrer reto no Senhor. Depois disso há uma examinação de tudo o que ele tiver feito. Alguém pode também morrer como Uza, debaixo da ira de Deus. E depois de morrer debaixo da ira de Deus, não há chance para o arrependimento ou perdão. E ele encara o julgamento de Deus, assim como está apontado a todos os homens morrerem, mas depois disso vem o juízo. Atualmente os filhos de Israel deviam saber disto, e eles descobriram tarde, em 1 de Crônicas 15, 1 de Crônicas 15, 11, 15, 11, depois de Uza morrer, ainda queriam carregar a arca para o lugar certo onde devia estar. Então eles procuraram nas Escrituras. Agora estavam prestes a fazer a coisa certa. Ele diz no capítulo 15, versículo 12, disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas.
santificai-vos, vós e os vossos irmãos, santificais vós e os vossos irmãos. Iremos fazer algo importante, faremos algo crítico, e isto necessita de todo o vosso coração, toda a vossa mente, toda a vossa alma, para que vocês se santifiquem, purifiquem-se e submissivos à vontade de Deus e à palavra de Deus. Ele diz: santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado. Veja isto agora, versículo 13. Porque, pois que quanto primeiro vós assim não fizestes, vieram ao culto do Senhor só para servir. Vieram ao serviço do Senhor não pensando naquilo que é, porque não fizeram os cálculos certos. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós porque o não buscamos segundo a ordenança. Nós queremos algo bom, mas não fazemos de boa forma. Nós fizemos algo que devia ser feito, mas fizemos de tal forma que o Senhor não se agradou conosco, porque nós negligenciamos a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vontade, a sua prescrição. Nós colocamos isso do lado. Nós pensamos que a ação é aquilo que era necessário, a ação sem apropriada submissão à palavra de Deus. No versículo 14, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca. Eles santificaram-se, purificaram-se, eles colocaram-se à parte, a mente, a alma, o espírito, ajustaram-se para o cumprimento da palavra de Deus. Eles santificaram-se para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. É assim como o Senhor tinha dito, sobre os seus ombros. Não deve aqui trazer um método moderno, uma aproximação moderna, um novo estilo, algo que só apareceu de uma outra religião. Os outros carregam qualquer que seja o ídolo ou a representação do seu Deus num carro, como os filisteus, quando queriam carregar de um lugar para outro, é exatamente o que eles faziam, e punham ali os 12 animais, conduziam, carregavam a arca, e os filhos de Israel fizeram a mesma coisa. É por isso que a ira de Deus veio sobre eles, depois de pensar na palavra de Deus. Nos é dito: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Você entende agora que o Novo Testamento, as Escrituras, foram escritas para o nosso aprendizado. Nos é dito em Romanos 15:4. Há uma razão pela qual o Senhor escreveu isto para nós. Ele quer que nós aprendamos daqui. Ele quer que nós aprendamos dos seus erros. Ele quer que nós aprendamos aqui dos seus aprendizados, da sua viragem, e fazer Romanos 15:4, porque tudo aquilo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso aprendizado, que nós, pela paciência e conforto das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo aquilo que foi escrito nos tempos passados está nos dizendo que Deus, o caminho de Deus não é o nosso caminho. Os nossos caminhos, quem quer que a gente seja, nós estamos longe do caminho do Senhor. E nós temos que preferir o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, a prescrição do Senhor. Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Uma nova ideia veio, uma nova prescrição veio, uma nova perspectiva veio. Esse é o caminho do homem. Nós estamos a falar aqui do caminho de Deus. Nos diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. No versículo 9,
Assim como, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos orar pela graça de Deus para sempre seguir o caminho do Senhor. Como são mais altos os céus que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Em tudo que nós fizermos, nossa vida pessoal, na nossa família, nossos locais de trabalho, no serviço ao Senhor e na igreja. Estou olhando para Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, é o que nós devemos ter, a graça pela qual sirvamos a Deus, para saber que o meu caminho não é importante, o seu caminho não é importante, mas sim o caminho de Deus é o que é importante. O desejo de Deus é o que é importante. A prescrição de Deus é o que é importante. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. E no Novo Testamento nos diz, o povo nos diz que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Eles pensam que o Deus do Novo Testamento é um Deus, é um pai indulgente. É aquele que sorri para o pecado, não importa o que as pessoas fazem, ele está sempre abençoando a eles. Veja isto, veja o que aconteceu para eles. E veja o que pode acontecer a qualquer um que não valoriza a palavra de Deus e coloca várias escrituras para o tapete e segue os métodos dos homens, a sabedoria dos homens, porque... Digam-me, o 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Digam-me bem alto isso. Eu quero ouvir. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Dessas escrituras estou falando nesta manhã sobre a prescrição divina no serviço a Deus de forma aceitável. Prescrição divina no serviço aceitável a Deus. Nós não podemos servir de qualquer forma, de como nós queremos. Nós temos que olhar para prescrições, a sua palavra, olhar para os seus mandamentos. Ele diz, este é o caminho, andai nele. Nós andaremos nele em nome de Jesus. 3 coisas iremos considerar, assim que olharmos para as escrituras que nós lemos. Número 1. O perigo de uma consulta não escritural. Consulta não escritural. Davi fez uma consulta. Ele perguntou às pessoas, será que devemos fazer isso? Sim, devemos. De facto, ele diz, parece certo, parece bom nos olhos de todo o povo. Quando ele fez a consulta, mas... a consulta não trouxe a palavra de Deus. A consulta não trouxe as escrituras. A consulta não trouxe aquilo que Deus disse, aquilo que Deus mandou e aquilo que Deus requer. E aqui perigo, morte, julgamento seguiu a consulta sem as escrituras. Ponto número 2. É o mandamento para consagração e santificação. Assim que a gente vem servir ao Senhor, Ele quer mãos limpas de coração puro. Assim que viemos para adorar ao Senhor, Ele quer paz e santidade. Assim que viemos servir ao Senhor, Ele coloca a santificação antes do serviço. E Ele quer que nós entendamos que devemos nos santificar de todas essas coisas que trazem contaminação e para falta de prazer a Deus. Então serviremos com essa consagração e santificação. Ponto número 3 agora. O livramento. Eu oro para que o Senhor liberte a todos. Eu quero ouvir um forte amém. O livramento de consequências à língua. Essa língua pode trazer muitos problemas.
como trouxe no Micaia, a filha de Saul, a esposa de Davi. Deus nos libertará de todas as consequências de palavras proferidas de forma errada. A nossa vida prosperará, a nossa vida será graciosa, a nossa vida será proveitosa. Você será útil para Deus, você será útil para você mesmo, você será útil para a sua família, você será útil para a igreja do Deus vivo em nome de Jesus. Ponto número 1, alguém pode me dizer qual é o ponto número 1? O perigo de uma consulta inaceitável sem as Escrituras. 1 de Crônicas 13. 1 de Crônicas 13. 1. 1 de Crônicas 13, 1. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Com todos os príncipes, todos os príncipes. Davi não estava a fazer isso só sozinho. Ele soube, pensou que a presença da Arca de Deus é tão importante na nação. E o lugar que Deus deve ocupar deve ser algo nacional, deve envolver a todos, não deve ser na casa privada de alguém. Tinha que estar no lugar apropriado. Então ele consultou aos capitães de 100, capitães de 1000, todos eles juntos, consultou com eles. E com todos os líderes, veja versículo 2, e disse Davi a toda a congregação de Israel, ele não deixou isso nas mãos dos líderes, ele consultou também toda a congregação. Se parecia bem para vocês, olha para isto agora, olha para isto. E se vos parece bem ao nosso Deus, há pessoas que trazem sugestões, dizem, pastor, faça isto, líder, segue este caminho, e pensam que só porque eles fizeram uma sugestão e parece bom, parece normal, então todas as igrejas fazem isso, todos os outros sítios fazem isso, eles não consideram se isto é ou não a vontade de Deus para aquela assembleia, para aquela congregação ou não. Mesmo Davi incluso, ele pergunta, se for da vontade do Senhor, mandemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel. É algo que tinha que afetar toda a nação. E aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arrabaldos, para que se ajuntem conosco. O que queremos fazer quando se ajuntarem? Versículo 3. E tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, para que não busquemos nos dias de Saul. Porque não a busquemos no dia de Saul. Versículo 4. Então disse toda a congregação, você entende, 1000, 10.000, se formos diferentes daquilo que Deus quer, daquilo que é prescrito por Deus, milhões de nós, 10 milhões de nós não podemos lutar contra Deus. Deus é maior em toda a terra. Deus é maior do que todos os profetas e personalidades e todos, mesmo se todo mundo concordar, nós ainda temos que ver a mente de Deus e a vontade de Deus. Toda a congregação disse, fariam assim porque parecia bom aos olhos de quantas pessoas? De todo o povo. Os seus corações, nas suas mentes, mas em toda essa consultação, eles não pensaram que, olha, devemos abrir as Escrituras. Em toda essa consulta, eles não pensaram que deveriam ler o que Deus mandou, quando deviam tomar a arca de um lugar para um outro lugar. Então, eles consultaram sem as Escrituras. Números capítulo 4. Em Números 4. Números 4, 15. Versículo 15. Havendo, pois, Arão e os seus filhos
ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Então os filhos de Coate viram para lavá-lo, mas no santuário não tocaram. Está a falar da arca. Vieram, não o animal devia ter feito isto, mas eles não tocarão. A arca de Deus era santa, representava a presença do Senhor. Não tocarão coisa imunda para que não moram. Estes eram os filhos de Coate na tenda da congregação. 2 de Samuel 6. Segunda de Samuel 6:6, olhando para o versículo 6, e chegando à eira de Nacom, estendeu Uza a mão à arca de Deus e assegurou-a, porque os bois deixavam pender. Ele, Uza, nem tinha que estar envolvido no carregar da arca, no mover da arca. Tinha menção, tinha sido feita a prescrição do Senhor, quem e como devia se carregar. E como ele chegou, no versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uza. Quem feriu a Uza? Digam-me bem alto, quem feriu a Uza? O Senhor, Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós desonramos a palavra de Deus, quando nós não velamos pela palavra de Deus e servirmos sem as Escrituras e consultarmos sem as Escrituras e pensar que o nosso cérebro é suficiente para conduzir a igreja e conduzir a presença de Deus, o movimento de avivamento, e não tomarmos as Escrituras em consideração, dizer, bom, nós somos mais inteligentes do que as Escrituras. Isso traz o julgamento de Deus para pessoas, e Deus o feriu ali. E ali morreu pela arca do Senhor. Você pergunta-se como Davi fez um erro igual a este. Davi era um homem que buscava a face de Deus, que se quisesse ir à batalha, Deus, como é que faremos isso? Se quisesse fazer uma outra coisa diferente, perguntava, será que iremos? Não devemos ir? O que aconteceu com ele? Nós já lemos o que aconteceu no capítulo 13. Vamos ver a base no capítulo 12. 1 de Crônicas 12, 32. E os filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, não entendimento das Escrituras, destros na ciência dos tempos, para saber o período em que eles viveram, o momento em que eles viveram, a dispensação pela qual viveram, a história e as coisas acontecendo na sua comunidade. Eram esses filhos de Issacar, os filhos deles é que entendiam os tempos para perceber o que Israel devia fazer. Esqueceram a palavra de Deus. Essas pessoas são inteligentes, essas pessoas têm um entendimento, esses podem nos direcionar o que Israel deve fazer. O qual Israel devia fazer 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. A palavra de Deus foi varrida para debaixo do tapete. As Escrituras foram negligenciadas e colocadas abaixo. E este povo agora, que sabedoria! Que sabedoria! Sabedoria terrena. A sabedoria que não foi considerou a palavra de Deus, é o que lhes dirigia. Mas eles foram ditos, veja isto aqui, em Deuteronômio 12.
Como é que nós tomamos decisões? Como é que fazemos o progresso? Como é que fazemos o que tem que ser feito? Recuando para as Escrituras, consultando. É bom, mas não é suficiente. Alguém nesse fórum de consulta pode trazer as Escrituras, alguém no meio dessas pessoas que demonstram sabedoria pode trazer a Bíblia, nos dizer, vejam o que a Bíblia diz, assim que a Bíblia tiver falado, isto é final. Qualquer tribo de Issacar, qualquer tribo de pessoas inteligentes dos tempos ou dos políticos, deve manter-se calado assim que o Todo-Poderoso falar da sua palavra. Em Deuteronômio 12, 8. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos olhos. Eles disseram, não farão mais isto. Isto parece bom. Isto parece certo. Isto parece útil, parece aceitável. Na era em que vivemos, no período em que vivemos, Deus sabe, no versículo 9, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Se nós devemos herdar aquilo que o Senhor prometeu, nós não devemos fazer aquilo que é certo aos nossos olhos, nós voltaremos para a palavra de Deus. Mesmo capítulo 28. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti. Estás a ver? É isso que eles deviam ter entendido. Olhamos para a palavra de Deus. Estás servindo a Deus. Estás tu trazendo a presença de Deus, o poder de Deus e a proclamação de Deus para a congregação do povo de Deus. Faça assim como Deus ordenou. Faça como Deus prescreveu. Nos é dito, guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno. Você e os teus filhos, para que bem te suceda depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor teu Deus. Isto parece bom e certo para o capitão. Esqueça isso. Isto parece bom e certo para fulano de tal e fulano de tal. Esqueça isso. Isto pode ser bom. Isto deve ser certo na presença do Senhor. 32. Tudo o que eu te ordeno em carregar a arca, tudo o que eu te ordeno na adoração ao Senhor, tudo o que eu te ordeno ao servir ao Senhor, observe. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Aquilo que disseram os filhos de Issacar, não acrescentes nada daquilo que é a sabedoria do capitão que consulta, não acrescentes ou não diminuas nisto. O que eles fizeram parecia bom, mas não era certo. Essas pessoas eram assim, se querem casar, me pergunta o que há de errado nisto. Essa não é a pergunta errada. A pergunta certa é qual é a vontade de Deus, o que é que Deus disse, o que é que Deus mandou. No capítulo 16 de Provérbios, Provérbios 16, 25. Há um caminho que parece direito ao homem. Há um caminho que parece certo para o homem, para o capitão, para o líder. Mas o seu fim são o quê? Os caminhos da morte. Parece bom. Parece perfeito. Mas não é o caminho do Senhor. Não é o caminho das Escrituras. Sabe o seu problema? Eles não trouxeram o conhecimento da palavra de Deus. Inteligentes, sem as inscrições. Consultaram sem as escrituras. Aconselhamento sem as escrituras. Tomar decisões sem as escrituras. Carregar a arca, a representação do poder e presença de Deus sem as escrituras. Provérbios 19, 2.
Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Um conselheiro sem conhecimento, um capitão sem o conhecimento, um líder ficar sem conhecimento, um aconselheiro ficar sem conselho não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. Quando ele se apressa para decidir, tem que fazer algo agora. Aquele que se apressa, temos que fazer agora, porque se não fizermos agora, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que essas outras pessoas vão pensar? E as pessoas que esperamos, se não fizermos isso agora, vão pensar o que é de nós? Então fazem na correria, porque estão na correria, pecam. E quando pecam, a Bíblia nos diz que o caminho do pecado é a morte. Hebreus 4. Hebreus 4, 6. Visto o meu povo perece por falta de conhecimento. Usa morreu por falta de conhecimento. Tinha boa intenção, tinha uma boa motivação. Ele queria servir ao Senhor, não pensava nele. A arca não tinha que cair. Esta é a presença de Deus, não deve cair. Mas ele não teve o conhecimento que devia ter. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque rejeitastes o conhecimento, também vos rejeitarei, para que não haja sacerdote para mim, assim que esquecer a lei do Senhor vosso Deus. Há pessoas que podem comunicar-se bem, podem falar bem, podem gerir bem, administrar bem, mas são ignorantes da palavra de Deus. Não entendem o caminho, aquilo que Deus disse na sua palavra. É porque não sabem, eles dizem, Deus diz, vou lhes rejeitar, porque esqueceram a lei do seu Deus, eu também os esquecerei. Romanos 10. Romanos 10, Uzá era zeloso, mas zelo sem sabedoria. Davi também era zeloso, zelo sem conhecimento. Temos que fazer agora. Você pensa que nós temos que deixar outra coisa? Não deixe a leitura das Escrituras. Não deixe a interpretação das Escrituras. Não deixe a aplicação das Escrituras. Não deixe o zelo te conduzir para a morte espiritual e julgamento final. Estamos a olhar para Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunha de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles têm o zelo de Deus, mas não com entendimento. Eu oro para que Deus nos ajude a lembrarmos o conhecimento da sua palavra a todo momento, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós temos que ficar mais atento à palavra de Deus, à prescrição de Deus, às instruções de Deus, tudo o que fizemos, especialmente quando vamos ao culto do Senhor, viemos servir ao Senhor, viemos apresentar um sacrifício ao Senhor. Nós temos que dar muita atenção às coisas que nós ouvimos. Hebreus 10, 26. 10, 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois de termos ouvido a palavra de Deus, que Deus manda, requer respeito, requer honra, requer submissão à sua palavra. Depois de ouvirmos isso, depois de termos visto o que aconteceu com Uza, e se depois agora irmos avante e dissermos, eu não conheço outra Bíblia, tudo o que eu conheci é que quero fazer algo que tenho que fazer agora,
e a coisa é importante, eu tenho que parecer bem diante das pessoas, quero ser o homem de ação, a mulher de ação. Se você pecar voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo que dás, vós será julgado. Merecedor é aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31. Toda a gente, vamos ler 1, 2, 3 juntos. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Podes ler mais uma vez? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra-se que este é o Novo Testamento. Leia mais uma vez. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. As pessoas que leem todas essas passagens e ainda continuam nos seus caminhos, há algo muito claro, não nasceram de novo. Quando você é nascido de novo, você tem uma honra para Deus, desejo de glorificar a Deus. Você quer enterrar o seu próprio egoísmo, você quer enterrar todo o seu egoísmo. Você quer dizer, Senhor, eu vi aquilo que desejas, eu vi aquilo que necessitas, eu quero seguir o caminho do Senhor. Ao seguir o caminho do Senhor, haverá bênçãos sobre a sua vida. Perdão virá, liberdade virá, a paz de Deus virá. E você amará a Deus e dirá, quero te servir, tenho estado a servir-te sem obedecer às Escrituras. Agora trarei as Escrituras no centro da minha vida, no centro do meu serviço, no centro do meu sacrifício. Eu trarei as Escrituras, a palavra de Deus, no centro do meu carregar a responsabilidade que me tens dado. Olhamos para o capítulo 12, Hebreus 12, 20, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, a palavra de Deus fala conosco. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque senão escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra vos advertia, muito menos nós, se não desviarmos daquele que é dos céus. Davi fez uma consulta, líderes, congregação, mas a decisão foi boa e justa diante de todo o povo. Mas eles negligenciaram as Escrituras. A sua consulta sem as Escrituras trouxe a morte de Uza e o desespero de Israel e o desespero do seu rei. Quando a palavra de Deus é mais valiosa do que todos os homens, a palavra de Deus é maior do que todos os homens. Eventualmente, eles não perceberam o erro, o pecado, o mal. Agora ainda queriam carregar a arca e trazer a arca para o lugar onde devia estar. Ponto número 2 agora. O mandamento da santificação, o mandamento da consagração e santificação. 1 de Crônicas 15. 1 de Crônicas 15, 11. E David chamou por Zedoque e Abiatar.
Isaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós, e nós temos que carregar a arca. É vossa responsabilidade. Mas não podem pular para uma responsabilidade. Santificai-vos. Ele disse-lhes: vós e os vossos irmãos, para trazerem a arca do Senhor, o vosso Deus de Israel, no local onde tenho preparado. Porque não fizeram assim no primeiro, não se santificaram, não se purificaram as almas, não se submeteram à palavra e à vontade de Deus, porque não fizeram assim no início. O Senhor nosso Deus fez uma ruptura sobre nós, porque nós não buscamos a segundo a ordenança. Dizíamos, estávamos servindo ao Senhor em toda a área do reino. No grupo familiar, no ministério das mulheres, no ministério das senhoras, no ministério dos jovens. Nós não chamamos pessoas que só querem fazer alguma coisa, lhes dê algo para fazer. Deus não disse isso. Ele disse: nós temos que ser salvos. O cego não pode liderar o cego. Todos cairão na cova. Nós não buscamos segundo a ordenança. O que fizeram os 14, o que fizeram aqui os levitas e os sacerdotes? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. Se alguém tiver que ensinar a igreja do Deus vivo, santifica-te. Tenha a experiência que você vai passar para os outros. Você quer falar do arrependimento, já se arrependeu. Você quer falar da salvação, já salvo. Você quer falar sobre seguir a paz com todos os homens e santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está seguindo a paz com todos os homens. Você é santo na presença do Senhor. Quando você traz o seu dízimo para o Senhor, você lembra-se que alguém tem e deixa tudo diante do altar e vai se reconciliar. Você está reconciliado com as outras pessoas. Você tem a alma salva, uma alma limpa, o coração limpo, um coração aceitável diante da presença do Senhor. És tu santo. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se para trazer a arca do Senhor, do Deus de Israel. 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Os cavalos que usaram no capítulo 3 ainda estavam lá, mas eles disseram: isto não é o trabalho dos bois. Eles ainda estavam ali, mas eles colocaram tudo de lado, todos os recursos que usaram no primeiro momento. Agora, Deus quer o seu trabalho feito, não do meu jeito, não do jeito dele, mas do jeito de Deus. E eles carregaram sobre os seus ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Santificai-vos, santificar-nos em nome de Jesus. Se nós realmente estamos interessados em servir ao Senhor, é o que faremos, teremos a certeza, não porque estamos servindo ao Senhor, mas porque queremos ir ao céu, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. E nós sabemos que a trombeta pode tocar a qualquer momento. E se você estiver servindo, carregando isto e aquilo, carregando a arca, mesmo estando carregando a arca com as varas, assim como Deus disse, se não estiver santificado, se Cristo vier naquele momento, aonde você passará a sua eternidade? Ele nos quer santificados, seremos santos em nome de Jesus. Estamos a olhar para Levíticos capítulo 20. Levíticos 27. Levíticos 27. Santificai-vos. Veja aqui o que acontece com aqueles que tentaram fazer o trabalho de Deus sem a santificação. Tentaram profetizar como Balac sem santificação. Tentaram como
para dar a sabedoria a Absalão sem santificação. Tentaram fazer o trabalho do Senhor sem a santificação. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Em outra mão você se consagra, em outra mão você mantém-se puro, ele te santifica e purifica. Versículo 26. E ser-me-eis santos, porque o Senhor sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Olhem aqui por um minuto. Tudo o que fazemos na igreja, muitas dessas coisas são feitas no mundo. Por exemplo, nós temos um treinamento e o treinamento não é originado aqui. Por exemplo, você tem na mídia, como a CCTV, nós não temos nenhum tipo de instituição na igreja que pode ensinar isso. Nós aprendemos essas coisas fora, mas depois, quando nós aprendemos a mecânica, aprendemos as tecnologias, nós temos o conhecimento daí, então devemos usá-lo na igreja com um coração santificado, coração santo. Sabe, às vezes, nós pensamos sobre construir uma igreja e temos que aprender isso. Não temos nenhuma universidade onde diz, bom, aqui é a universidade da igreja, onde assina essa arquitetura. Nós aprendemos lá fora e trazemos esse conhecimento para o uso do Senhor na igreja. Santificação vem, e todas as outras pessoas que aprenderam consigo nessas instituições do mundo, eles vão servir o mundo, constroem qualquer que seja, mas não há santificação requerida lá. Na igreja do Deus vivo, santificação é necessária. Agora, cantar uma música, você entende? Existem locais onde você aprende a música e há um tipo de música que você ouve, quando tocam, isso supera. Mas você vê, nós aprendemos deles também, e nós ao aprendermos deles, nós não manufaturamos, não fabricamos trombeta, nós não construímos violino ou órgão ou piano. Eles é que constroem lá, e as pessoas lá aprendem como fazer o uso desses instrumentos e fazem bem. Agora nós aprendemos dele e vamos à igreja. Nós não trazemos as suas próprias ideias, não trazemos a sua própria mente para a igreja. Tudo que aprendemos, se tivermos que usar na igreja, nós usaremos com a santificação. Santificação no coração, o Senhor diz, vou separar do povo, não vão seguir a sua ideologia, não vão seguir todas as coisas que eles fazem. Sabe, como guardamos todos aqui em ordem, tudo isso, isso não é originado aqui. Nós temos pessoas no mundo onde aprendemos como controlar multidão, como gerir uma multidão. Aprendemos isso no mundo. E os políticos, os presidentes, os governadores tiveram que ajuntar povos. São pessoas bem treinadas e podem manter a multidão submissa e sentar muito bem. Nós aprendemos deles todas as técnicas e toda a metodologia. Existe a forma como aprendemos dele, trazemos isso para a igreja. Não podemos fazer de como é feito no mundo. Você entende, os métodos devem ser acrescentados à santificação. É o centro de tudo. Tudo que fazemos na igreja, mesmo que tenhamos aprendido tudo isso do mundo, nós trazemos a santificação. Se fazemos exatamente como é feito no mundo, sem salvação, sem piedade, não é aceitável para Deus. Veja 26 mais uma vez. E me sereis santo, eu sou o Senhor santo, e vos separei de todos os outros povos para serdes meu. Eu oro para que Deus nos ajude. Eu disse, Deus te ajudará. 2 Coríntios capítulo 7. 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purifiquemo-nos, pois, de tais
purifiquemo-nos de tal, da imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Deus vai aperfeiçoar-te. Ele vai santificar cada um de nós, para que o serviço que prestarmos ao Senhor seja aceitável para Ele. Em 2 de Timóteo capítulo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, 2 de Timóteo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, faça o quê? Aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Eu oro para que você não seja para desonra. Quem é que o serviço de Uza foi para desonra? Deus sentiu-se desonrado. Deus sentiu-se negligenciado. Deus sentiu-se desprezado. E por causa disso, Uza foi julgado. As pessoas que estão servindo e pensam que tudo que é necessário é servir, e eu venho, estou sempre disponível e vou servir, mas você precisa de se perguntar: está servindo para honrar ou desonrar? Está servindo para agradar ou desagradar a Deus? Você está servindo de tal forma que Deus diga: eu aceito o seu serviço? Veja o versículo 21. De sorte que se alguém que quer honrar a Deus, porque ele quer glorificar a Deus, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra. És tu aí? Serás um vaso para a honra. Isto será verdade a seu respeito. Santifica-te, santifica-te. 22. Foge também dos desejos da mocidade. Você entende? No nosso culto, nosso serviço para o Senhor, o serviço nos traz juntos. Por exemplo, a nossa coro, aquela coro pratica e tudo isso, isso traz irmãos e irmãs, traz a união. Mas depois gerar uma familiaridade que está a trazer impureza, esse culto não será aceitável diante de Deus. O culto que nós prestamos, o coral das crianças traz a voz e traz todas essas irmãs, novas irmãos. Se houver tanta familiaridade, interação, qualquer que seja a coisa, e trazer contaminação, ainda que seja boa a sua voz, não será aceitável diante de Deus. Nós temos que manter a santidade, a justiça e a pureza, eles fugir de toda impureza, fugir também de todos os desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração como puro, invoca o Senhor. O Senhor te guardará puro. O Senhor me guardará puro. Diga amém para mim então. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, olha aqui por um momento, olha para aquilo que aconteceu a Uza. Depois a Bíblia diz, isto desagradou a Davi. Davi ficou triste, sabe? A igreja, às vezes, há um Uza ali, que fez algo de errado. É porque o Espírito de Deus não quer que o pecado permaneça na congregação. A disciplina, então todas as outras pessoas começam são filhos desobedientes, se que aquilo aconteceu a Uza, é nosso colega, se aconteceu a Uza, é um dos nossos, se isso aconteceu a Uza, ele tinha uma boa intenção, se isso aconteceu a Uza, nós somos amigos, se isso aconteceu a Uza, nós vamos defender a ele até ao fim. Não importando aquilo, não se importando com aquilo que tenha feito, não se preocupando que aquilo é julgamento de Deus, é a palavra de Deus que eu trouxe debaixo da disciplina. Por causa disso, alguns podem dizer, bom, eu não mais vou à igreja. Até restaurarem Uza. Ok, não vou mais prestar o meu serviço até que restaurem Uza.
As outras pessoas podem dizer: por que que aquilo aconteceu sobre Uza? Ele tocou a arca. Ah, é isso exatamente o que eu vou fazer. Se pensam que querem disciplinar alguém porque ele tocou a arca, eu vou ver se o pastor está vendo, eu vou tocar a arca. Isso é rebelião. E você não há de ir ao céu através da rebelião. Qualquer que seja o seu talento ou dom, como filhos obedientes, veja aquilo que Deus diz que não quer na sua assembleia, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam, a vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Toda a gente, 1, 2, 3, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Porque está escrito, não por causa da Deep Life, não por causa do pastor fulano, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Você será santo. Efésios, capítulo 5, 25. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Nos é dito aqui: vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus fará isso para todos nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Lembra-te, a sua consulta, lembra-te, na sua administração, lembra-te, no gerir o seu povo, a palavra de Deus deve estar no centro. E tudo que parece mal, algo que é diferente da palavra de Deus, abstende-vos de toda aparência do mal, e o Deus da paz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o espírito, e a alma, corpo, sejam plenamente conservados como irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também fará. Ele fará isso em cada um de nós. Não há nada tão importante como a salvação e ir ao céu. Essa igreja não foi estabelecida para nos dar a chance de trabalhar. Não foi criada para dar emprego. Ele pode fazer, mas não é a meta. A meta é para que todos envolvidos como membros, todos envolvidos como ministros, todos envolvidos como empregadores ou colegas como empregados, todos possam considerar a salvação como número 1, antes do meu serviço, antes da minha pregação, antes do meu cantar, antes de qualquer coisa que eu esteja fazendo. Salvação deve ser a fundação. Não há nada importante como salvação. Não há nada importante como santificação. Deus requer salvação antes de ministrar. Veja Mateus 15. Mateus 15, 13. Mateus 15, 13. Porque o coração ele diz: toda planta que o meu pai não plantou será tirada. Deixa-os só. Eles são líderes dos cegos. E se o cego conduzir o cego, o que é que vai acontecer? Os dois cairão na cova. Se o cego, eu só venho demonstrar o meu talento. Só venho demonstrar o meu talento, mas não há salvação. E você tenta liderar, tenta inspirar, tenta encorajar e tenta servir o povo de Deus, deve haver salvação, porque se você não estiver salvo,
espiritualmente morto. Se os dois são cegos, os dois cairão. Santificação antes do serviço. A santificação antes de ganhar alma. Requer a santificação antes de buscar o Senhor. Requer a santificação antes do sacrifício. Requer santificação antes de dar as suas substâncias a Ele. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo, se é ministro, se carrega a arca, se faz qualquer que seja a coisa, ganha e ganha aplausos, bater das palmas de todo mundo. E de todo, não só da igreja, de todo mundo, tudo que você faz. Você é exaltado e mesmo assim perder a sua alma. Qual é o proveito que teria? O que você ganharia, o que ajudaria o homem ou qualquer mulher se ganhar todo mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o que vem antes da santificação e salvação, seria como metal que soa ou como sino que tine, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor e santificação, nada disso me aproveitaria. Eu oro para que Deus nos dê sabedoria. Mas antes de todas as outras coisas, tenha certeza que a salvação está lá, tenha certeza que a santificação está lá. Provérbios 21, em Provérbios 21, 27, Provérbios 21, 27, o sacrifício dos ímpios é abominação. O culto, as obras, o trabalho, a ajuda, o sacrifício dos ímpios é abominação. Quanto mais oferecendo-o com intenção maligna, não salvo, não santificado, egocêntrico, tudo isso é abominação diante do Senhor. Ele requer consagração e santificação no serviço ao Senhor. Ponto número 3, livramento das consequências de palavras erradas. Em 1 de Crônicas 15. 1 de Crônicas 15. 1 de Crônicas 15, 29. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela, vendo Davi dançar e tocar. O que aconteceu? Digam-me bem alto. Digam bem. Desprezou no seu coração. Davi não agiu de acordo com as suas expectativas. Davi não se comportou com a dignidade que ela pintou ou tinha na mente dela. Meu marido Davi é o rei. E ele está tão entregue nesta adoração a Deus, ao servir a Deus, que se esqueceu que deve agir, que tem que agir de forma dignificante.
o seu coração, o seu gozo, o seu entusiasmo o descontrolou. Ele não estava olhando que as pessoas de Israel, mesmo os jovens, estavam olhando para ele. E depois, no seu coração, o desprezou. Você entende Micaia? Mical foi deixada sem filho por causa da sua língua. Eu vou te mostrar. Ela era a esposa amada de Davi. Porque Davi colocou a sua vida em perigo para ter o valor para pagar o dote, porque amou a ela. Ela poderia ter sido a mãe do filho que se sentaria no trono de Israel. Davi teve outras mulheres, mas esta era a número 1. Era o amor do seu coração, mas a sua língua impediu a ela ter sucesso. 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6. Você pode perguntar, por que estamos a aprender isto aqui? Foram escritas para o nosso aprendizado na sua igreja local, do seu pastor local está pregando. Assim que ele estiver pregando, talvez não pronunciou algumas palavras de como você esperava que ele pronuncie as palavras. Ele não parou, não formou-se de como você espera. Você tem uma imagem na sua mente, tem algo na sua mente. É assim como meu marido deve ministrar. Por que ele está a agir assim? E quando ele responde perguntas, você está a examinar tudo, está sentado ali, e você despreza seu marido no seu coração. Talvez não é seu marido, você é apenas membro da igreja, está ali e pensa que o seu pastor, o seu líder, deve agir assim, falar assim, e até a este período de tempo. E se seguir 1 minuto a mais a sua expectativa, você é o monitor, é o que monitora, você é o que diz, isto é que tem que ser feito, isto é assim que deve parar. Se ele apontou alguém no seu distrito para liderar a examinação das escrituras, e o companheiro que ele está fazer alguns erros, você nem despreza o homem, diz, é o pastor que apontou a ele. No seu coração você o despreza, mesmo se não tiver dito nada. Você sabia que isso aí pode fazer frutífero, mesmo no seu local de trabalho, pode impedir a oração. Veja 2 de Samuel 6, 2 de Samuel 6, 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do seu coração, do Senhor, o desprezou no coração. Sabe, ainda que não digas nada, você está sentado aí para ser abençoado. Você não veio aqui como um líder, como um monitor, como aquele que quer monitorar tudo o que acontece. Você não veio ao culto para controlar nada. Você veio ao culto para ouvir a palavra do Senhor. Fala, Senhor, porque o seu servo ouve. Mas, assim que senta ali desde o início, você está julgando tudo. Você tem este tipo você, psicologicamente, você vai criticar, vai desprezar, porque você o desprezou no seu coração. Veja o versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, entenda aqui, humilhou a ele no coração dela, desprezou a ele no seu coração. Ela já tinha algo no coração dela que não estava se agradando, e ela se esqueceu que é o marido dela, obedece a seu marido. Ela esqueceu, ama seu marido. Ela esqueceu, seja ajudador do seu marido. E disse,
Disse, porém, a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo hoje os olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Como você se descobre diante dos servos, das servas? Como o quê? Diga-me, na última parte do versículo 20, como qualquer dos vadios. Pensa na esposa do rei, a mulher número 1 na nação de Israel, dizendo: você se comporta como um vadio. E disse Davi, porém, a Micael, perante o Senhor que me escolheu, a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa. O problema familiar está a começar aqui. Não tinha que ser assim. Davi também disse: o seu pai não dançou diante do Senhor. Seu pai não escreveu nenhum salmo. Seu pai não orou. Seu pai não louvou ao Senhor. Seu pai não entendeu a importância da arca. Sabe, Micaia jogou nele e ele agora joga para Micaia. E diante de toda a casa, me apontou o chefe de toda a casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, no versículo 23, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A filha de Saul não teve filho até ao dia da sua morte. Deus restringiu a ela de ser frutífera. Está a ver, muitas pessoas com as suas línguas se condenam. Com as suas línguas destroem as suas chances. Muitos cristãos superficiais impedem as suas orações com as suas línguas, impedem as suas bênçãos com a sua própria felicidade com as suas línguas, o seu progresso com as suas línguas, impedem a sua fertilidade com as suas línguas. Muitos cristãos impedem a saúde espiritual vindo para eles. Muitos que se chamam cristãos, mesmo os membros da igreja assim, impedem o seu crescimento espiritual, impedem a sua ida para o céu por causa da sua língua. Querem que a nossa língua deve ser rendida para Cristo e ser controlada. Em Tiago, capítulo 3, Tiago 3, 5, Tiago 3, 5, nos é dito aqui sobre o problema da língua. No versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e inflamada pelo inferno. Eu oro para que não aconteça contigo. Eclesiastes 5, 2. Não te apresses com a tua língua, não permitas pensamentos errados, porque na multidão, assim que você despreza alguém no seu coração, eventualmente você vai falar. Você vai criar problema, infertilidade para si.
Não te apresses com a tua boca. Não permita com que o seu coração se apresse para considerar nada diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você na terra. Pelo que a sua palavra seja firme. Versículo 6. No versículo 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Deus estava zangado com Micaia por ela ter pensado da forma como pensou acerca de Davi, louvando a Deus, dançando diante de Deus, regozijando-se diante de Deus, e ela o desprezou no coração dela. E, eventualmente, quando ela teve uma chance para falar, ela falou. O Senhor disse, não faça isso. Por que vais deixar Deus ficar chateado consigo e destruir o trabalho das suas mãos? Eclesiastes capítulo 10, 13. 10, 13. O princípio das palavras da sua boca é astúcia. O que Micaia disse é astúcia. Seu marido, se tiver que ser o rei, se tiver que ser o governador do estado, se tiver que ser o líder na igreja, olhe para ele, não olhe como marido apenas, dele a honra que o trabalho dele lhe dá. O princípio das palavras da sua boca é astúcia, o fim da sua boca é um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplica as palavras, não sabe o homem o que será e quem lhe fará saber o que será depois dele. O trabalho dos tolos a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Não sabem como ir ao céu, à cidade de Deus. E é por isso que dizem Deus para ter misericórdia de nós. O Senhor terá misericórdia de nós. Estás aí? Eu disse, o Senhor terá misericórdia de nós. Veja o versículo 20, verso 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. Nem no teu pensamento. É onde ela começou. Ela desprezou a ele por falar com ela mesma. Esse homem é vadio. Esse homem é uma vergonha. E ele é o rei da nação. É terrível que ele se comporte assim. Não se comporta como rei. Não amaldiçoes o teu rei no teu pensamento. Nem tão pouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico. Nem fales de Davi, nem de pastor, nem do seu líder entre você e sua esposa. Quando estiver comendo na mesa, mostre o respeito que Deus colocou sobre Davi o rei. Porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia da palavra. Job 42, 3. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Micaia não entendeu coisas espirituais. Micael não entendeu, era loucura para ela. Por isso que ela agiu de forma inconsequente. Por isso falei do que não entendia, coisa para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E sempre que você vê alguém que você não entende, que você não aprova, é como se você desprezasse a ele no seu coração. Eu oro para que Deus nos liberte. Como é que esse livramento virá? Nós estamos olhando para Job 34.
34, 31. Na verdade, quem disse ao Deus sofri, não pecareis mais. Não criticarei mais. Não desprezarei mais. Não serei descuidadoso mais. E o que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer. Será que você diz amém para isso? Salmo 139. Salmo 139, 23. Verso 3. 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum mal e guia-me pelo caminho. Nós nos levaremos diante de Deus esta manhã. Diremos ao Senhor: mostra-nos aonde nós erramos. Mostra-nos aonde nós negamos a nós de grandes bênçãos que devemos ter. Mostra-nos como nós perdemos o caminho. Ao invés de vir receber bênçãos do Senhor, nós julgamos e desprezamos no nosso coração e trazemos infertilidade nos nossos olhos. Nos é dito: não, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me e conhece o meu coração, os meus pensamentos. Perdoa-me, lava-me, Ele lavará. Lidera-me, Ele te liderará no caminho eterno. Mais uma vez, bênçãos fluirão em cada um da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos nos levantar para orar. Nós aprendemos muito hoje. Levaremos isto para o Senhor. Diga: Senhor, aonde eu errei, eu não continuarei. Eu venho para ser abençoado e serei abençoado. Abre a sua boca e fale com o Senhor. As bênçãos estão esperando por ti.